Eu sou Andréa Chade, sou consultora na área de tecnologia da informação, coach que contribui com o desenvolvimento humano. Mas antes de explicar o que é e como funciona a mesa radiônica, eu quero falar sobre o tema que eu escolhi para essa palestra: encontrando o seu verdadeiro eu. Hoje em dia, muitos de nós têm um cotidiano corrido, uma agenda cheia de compromissos, estamos sempre ocupados ou querendo estar ocupados, e ao mesmo tempo somos muito requisitados, cobrados e até exigidos, e acabamos muitas vezes agindo por impulso, sofrendo interferências externas, ou então sendo pegos de surpresa por sentimentos e pensamentos que são nossos, mas que nos desequilibram, e nos percebemos nos sentindo cansados, frustrados, em dúvida quanto ao que estamos fazendo e para onde estamos indo. Mas o que será que realmente nós queríamos? Acredito que todos nós queremos estar bem, queremos nos sentir realizados, seguros, queridos, reconhecidos. E eu pergunto, quando foi a última vez que você se sentiu dessa maneira? Você pode me dizer: eu sempre me sinto assim. Ou semana passada, ou há tanto tempo que eu nem sei quando foi a última vez. Enfim, podemos nos sentir muito bem, nos sentir conectados com o universo, conectados com o nosso verdadeiro eu, ter consciência da nossa identidade, da nossa essência. E como seria bom que isso se mantivesse sempre. Mas infelizmente, um dia inteiro conseguimos nos sentir assim. Mas por quê? Porque nós, seres humanos, nós funcionamos como antena. Uma antena que capta vibrações energéticas. Vibrações energéticas vinda do ambiente, das pessoas com quem nós estamos convivendo, ou vibrações energéticas do nosso próprio consciente, do nosso próprio cérebro. Quem nunca se pegou se lembrando de situações tristes e ficando chateado, se assustando de repente, percebendo um receio, enfim, e aí aquele equilíbrio todo que você estava sentindo se desfaz. Vocês podem perceber também que quando vocês estão felizes, estão alegres, estão confiantes, vocês veem a vida de uma maneira mais leve, mais livre, acreditam que tudo vai dar certo, resolvem os problemas de uma maneira mais tranquila e tudo flui. Mas quando vocês estão chateados, estão magoados, estão decepcionados, vocês veem as coisas de uma maneira mais complexa, tudo é mais complicado, acabam encontrando pessoas com pensamentos mais negativos, mais desanimadas, e por aí vai. Mas como conseguir esse equilíbrio? Como conseguir uma harmonia e se sentir com uma frequência vibratória elevada? Se sentir conectado com o universo, consigo mesmo.
Uma ferramenta que temos à nossa disposição é a mesa radiônica, que trabalha com a limpeza, o equilíbrio e a transmutação de energias, elevando as frequências tanto de seres humanos como de ambientes e objetos. A imagem que está sendo exibida representa uma mesa radiônica. Como vocês podem ver, a mesa radiônica é um tabuleiro composta por símbolos e gráficos e que nós utilizamos em conjunto com um pêndulo. Esse é um dos modelos de mesa radiônica existentes. Existem outros modelos. Esse modelo foi desenvolvido pela Régia Prado, que é terapeuta, instrutora, e trabalha com esse assunto já há alguns anos. Também foi a pessoa com quem eu fiz a minha formação para trabalhar com a mesa radiônica. A mesa radiônica se utiliza do conceito de radiestesia. Radiestesia é a sensibilidade a radiações emitida pelos seres vivos, pelos elementos da natureza e por qualquer objeto. E essa energia captada, essas vibrações, ondas, campos eletromagnéticos, são captadas por instrumentos. E o mais conhecido é o pêndulo. Tanto a radiestesia como alguns instrumentos radiestésicos e o pêndulo são conhecidos há mais de 2000 anos. Foram utilizados pelos egípcios, pelos chineses, pelos romanos, por vários povos em vários lugares. A radiestesia já foi utilizada para captação de água, de minérios, utilizada na busca de pessoas desaparecidas e é utilizada para diagnóstico de doenças. Hoje muito usada na área da saúde. E a radiestesia entende que tudo no universo possui uma frequência vibratória. Por exemplo, a água possui uma frequência vibratória diferente do chumbo. Os órgãos humanos possuem uma frequência vibratória. E a frequência emitida por um órgão, quando está saudável, ela é diferente da frequência emitida pelo mesmo órgão quando ele não está saudável. Mas como um pêndulo consegue captar essa frequência vibratória? O pêndulo é sensível aos campos eletromagnéticos, às frequências vibratórias dos seres humanos, dos elementos da natureza e de objetos. E se manifesta se movimentando. A princípio, o pêndulo se movimenta de uma maneira aleatória. Mas para que a gente entenda como o pêndulo se movimenta, a informação transmitida pelo pêndulo, captada pela frequência vibratória, o radiestesista ou operador que está se utilizando do pêndulo estabelece uma convenção mental que padronize o movimento dos pêndulos. Nós, seres humanos, captamos as vibrações através dos nossos sensores celulares. E essas vibrações, transformadas em informações, são armazenadas
em nosso inconsciente, que por sua vez emite uma frequência vibratória. E é essa frequência vibratória que o pêndulo capta. Então, quando mentalizamos uma pergunta cuja resposta é sim, por exemplo, o pêndulo ele se movimenta girando no sentido horário. Quando mentalizamos uma pergunta em que sua resposta é não, o pêndulo se movimenta no sentido anti-horário, se move para o lado esquerdo. Isso é uma convenção utilizada pela maioria dos radioestesistas e todas as pessoas que operam o pêndulo por alguma razão. Mas é apenas uma convenção. Caso você queira padronizar o movimento do pêndulo de uma outra forma, também é possível. Na imagem que está sendo exibida, vemos um terapeuta ou operador de mesa radiônica se utilizando de um pêndulo que está sob um gráfico radioestésico, com a intenção de se fazer mensurações energéticas. Perguntas que fazemos ao pêndulo para identificar a frequência vibratória de uma pessoa que possamos estar atendendo, de um ambiente em que estamos mentalizando. Ou seja, o relógio radiestésico nos auxilia no conhecimento das frequências. Por exemplo, podemos fazer a pergunta: quanto é a energia que está vibrando em nossa vida financeira? Quanto é a energia que está vibrando no meu emocional, no meu corpo físico, enfim, no que nós queremos saber. Outro conceito utilizado pela mesa radiônica é a radiônica. A radiônica é uma técnica para limpar, equilibrar, harmonizar, transmutar as energias negativas em energias positivas, energias de alta frequência, através de gráficos radiônicos e na mesa radiônica também utilizando-se de ferramentas espirituais que elevam a frequência da pessoa ou ambiente que está sendo trabalhado. Gráficos radiônicos são padrões geométricos utilizados já há mais de 2000 anos. São gráficos que emanam uma energia muito elevada, uma energia divina. Um exemplo desse padrão geométrico são as pirâmides do Egito, que também trabalham numa frequência bastante elevada. Na mesa radiônica, nós utilizamos um gráfico vindo da geometria sagrada, que é a flor da vida, que também é utilizado para elevar nossas frequências. A flor da vida é utilizada em todo o universo e possui uma sabedoria similar ao nosso código genético, ao DNA. Nós utilizamos também as ferramentas espirituais, como mostra essa imagem. Nesse círculo
Temos a flor da vida no centro e em volta algumas ferramentas, tais como alegria divina, código 21, materialização e desmaterialização, chama trina, saltos quânticos, arcanjo Miguel, floral. Eu destaquei algumas ferramentas, tais como código 21, que é utilizado para limpeza de implantes e encaminhamento de obsessores, chama trina, que é o equilíbrio entre o amor, o poder e a sabedoria, saltos quânticos, que vem a ser acesso ao passado, ao futuro, a outras dimensões, florais, florais de Bach, florais de Saint-Germain e outros. Vocês podem observar que nesse círculo de ferramentas, nós temos alguns círculos que estão em branco. Isso é porque na mesa podemos ancorar outras ferramentas. Ferramentas que estão de acordo com o conhecimento e experiência do terapeuta ou do operador que está manipulando a mesa. Um exemplo de ferramenta muito comum ancorada em mesa radiônica é o Reiki. Ferramenta ancorada por terapeutas que são reikianos. Podemos ancorar outras ferramentas. Eu, particularmente, ancorei o mantra budista Daimoku, o mantra Nam-myoho Renge-kyo, que eu pratico desde há muitos anos. Um mantra muito poderoso, que tem poder de muita transmutação. Outra ferramenta bastante importante são os 12 raios da fraternidade. E nessa imagem eu destaquei alguns. Financeiro divino, também conhecido como raio da responsabilidade, harmonia divina, cura divina, chama verde, amor divino, chama rosa, são muito utilizados para a elevação das nossas frequências e também encaminhamento de obsessores. E como podemos trabalhar com a mesa? Como funciona o meu atendimento? Eu, pessoalmente, costumo trabalhar atendendo clientes, harmonizando energias voltadas a alguma questão específica do cliente, além de se utilizar de procedimentos padrões, como equilíbrio de chakras, limpeza dos campos físico, energético, espiritual e intelectual, mas sempre numa consulta eu estou trabalhando uma questão específica. Uma questão que pode vir trazida pelo cliente. Mas o que é importante perceber é que nem sempre o cliente traz uma questão que pode ser trabalhada pelo universo. Isso é fundamental. Nós só podemos trabalhar algo que está sendo permitido, algo que é divino. Não podemos interferir no livre-arbítrio, só trabalhamos com situações em que podemos se utilizar de frequências divinas, de frequências elevadas. Então, quando um cliente me traz uma questão, eu sempre verifico se essa questão está sendo autorizada a ser trabalhada.
Mas quando o universo não permite, eu entendo que o cliente me procure sempre por alguma razão, mesmo que intelectualmente ele entenda alguma coisa que não podemos trabalhar. Mas para que eu possa fazer um atendimento realmente que funcione para o cliente, é necessário eu criar uma empatia com o cliente, uma conexão com os conhecimentos, conexão do meu inconsciente com o inconsciente do cliente e um inconsciente coletivo. Quando eu fizer algumas perguntas devido a uma conversa com o cliente ou que eu intua essas perguntas, sou guiada pela minha intuição durante o atendimento, o pêndulo consiga captar as vibrações tanto do meu inconsciente quanto as vibrações do inconsciente do meu cliente, de forma que eu consiga intuir corretamente quais são as ferramentas que eu devo utilizar para trabalhar a questão do cliente. Então, fazendo as perguntas certas, eu consigo entender qual é a verdadeira razão que o cliente vem até mim. Qual é a prioridade e o que deve ser tratado. Os procedimentos utilizados podem ser os procedimentos padrões, mas no momento em que eu estiver tratando a questão específica do cliente, o meu procedimento é de reparação e perdão. E nesse entendimento da reparação, é feito uma investigação de todas as energias que possam estar influenciando negativamente a questão que está sendo trabalhada. Ou seja, todas as interferências energéticas que o cliente possa estar sofrendo. Entendo por influências energéticas as influências vindas do próprio cliente, como a sua experiência de vida, os seus sentimentos, os seus traumas, como também as influências, caso o cliente seja aberto para isso é importante frisar, as suas vidas passadas. Aberto que eu digo que acredite em vidas passadas. Por que isso? Porque para mim é importante entender a raiz da geração dessa energia negativa. Quando ela surgiu, por que surgiu. Entendam que é um entendimento intuitivo. Não, eu capto as energias do momento. Eu não preciso entender os acontecimentos em si, apenas as energias do momento. Mas percebo qual é a frequência, que tipo de sentimento que está evidenciando naquela situação, que está trazendo uma energia que está prejudicando o presente, a situação presente do cliente. E com as ferramentas da mesa, é possível acessar esse momento do conflito, que pode ser um momento de vidas passadas do próprio cliente, pode ser um momento desde a sua concepção, da sua vida intrauterina, do seu nascimento, pós-nascimento e toda a sua vida, como também pode ser num outro momento criado
pelo seu sistema familiar, ou seja, as pessoas da sua família, os seus antepassados e até ancestrais, ou energias coletivas de acontecimentos que influenciaram uma população. Conseguindo captar essa energia, o efeito desse acontecimento sobre a vida da pessoa, é possível se limpar, se inverter, se dissipar essa energia, se transmutar e elevar essa frequência para que haja uma nova consequência para o momento presente do cliente, influenciando o cliente, as pessoas que estão envolvidas com essa questão, familiares, enfim, as pessoas que estão sofrendo pelas energias negativas. Mas entenda que essa mudança ocorre principalmente para o cliente e para as pessoas que estão envolvidas de uma forma comum. Não há interferência no livre-arbítrio, nas missões específicas de cada uma das pessoas, mesmo que seja a mesma família. É apenas trabalhado aquilo que é pertinente ao cliente e o que é comum ao seu sistema. E após uma consulta, os benefícios gerados para o cliente são muitos. Há mudanças de maneira de pensar, fortalecimento da autoestima, da autoconfiança, porque aquele sofrimento que estava inerente na vida daquela pessoa foi dissipado, ou seja, foi feita uma conciliação. Então, não há mais razão para que haja esse sofrimento. Então, essa interferência, ela deixa de existir. E por isso, eu entendo que nesse momento, a pessoa que se submete a uma consulta, ela realmente consegue ter plena consciência de quem realmente ela é, do que pertence realmente a ela, consegue ter mais segurança, mais discernimento na tomada de decisões, consegue uma fluência melhor na sua vida e, por consequência, atrai situações mais favoráveis, porque sua frequência foi elevada. Então atrai pessoas que pensam, que sentem sentimentos compatíveis aos sentimentos e pensamentos que o cliente está sentindo naquele momento. Então é possível se revalidar os valores do cliente. É possível quebrar crenças que estivessem limitando a vida do cliente, reafirmar crenças positivas. O cliente tem mais clareza quanto aos seus objetivos, consegue se organizar melhor, consegue planejar sua vida, consegue se colocar em ação de uma maneira mais leve, mais livre, mais feliz. Que se a pessoa não tiver encontrado o seu propósito de vida, após uma ou algumas consultas,
consegue encontrar. Não só de uma maneira racional, mas sim principalmente de uma maneira interna. Consegue encontrar o seu propósito de vida dentro do seu coração. Eu espero ter esclarecido esse assunto, espero ter ajudado, mas estou à disposição para perguntas, esclarecimentos, para quem quiser fazer uma consulta, para conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, entender melhor como esse trabalho pode ajudá-lo. Agradeço a quem ficou até agora assistindo a minha palestra. Deixo aqui meus contatos e agradeço mais uma vez